esse vídeo. Nós vamos apresentar o trabalho em saúde mental dentro da atenção básica à saúde e os diálogos com a terapia ocupacional a partir dos recortes de território cotidiano. Em busca de concepções que fogem do pensamento hegemônico branco ocidental sobre a loucura, o líder indígena Ailton Krenak relata que seus parentes não utilizavam a palavra louco. Quando pessoas da comunidade entravam em crise, era cuidado para que elas não se machucassem ou machucassem aos outros. Era deixado que isolassem, e posteriormente, com sensibilidade, essas pessoas eram reintegradas aos afazeres da comunidade. Fanon também expôs que as teorias psis pensam família dentro de um contexto branco-europeu, de países civilizadores ou civilizatórios. E tal compreensão não contempla as experiências familiares vividas fora desse mundo. Esse atravessamento é visto dentro da atenção básica quando os técnicos universitários vêm com concepções familiares que não existem dentro do contexto daquele território. Assim, é considerado como agrupamento familiar qualquer grupo de pessoas que moram juntas, existindo ou não entre elas relações de consanguinidade. A partir da década de 70, a atenção à saúde mental brasileira passa por diversas transformações. Essa transformação, que teve como pressuposto a ideia da desinstitucionalização e da atenção comunitária em saúde mental, reconfigurou a lógica manicomial e hospitalocêntrica vigente na época para o paradigma da reabilitação psicossocial. E o que é esse paradigma? Bom, a reabilitação psicossocial é uma proposta de cuidado pautada na liberdade, pelo respeito às necessidades e singularidades, pela conquista dos direitos da cidadania e a inclusão social das pessoas em sofrimento ou adoecimento psíquico. É uma ruptura que se contrapõe à lógica manicomial de confinamento e desapropriação de direitos desses corpos. Bom, o paradigma manicomial tem como foco a doença e o corpo biológico, e o paradigma psicossocial tem como foco o indivíduo, suas condições sociais e suas necessidades. A saúde mental possui muitas contribuições dos conceitos e concepções da terapia ocupacional. A TO atuou nas reformas psiquiátricas e sanitárias e, a partir delas, foram incorporados outros conceitos que vão ao encontro do paradigma psicossocial que já foi mencionado e abordado. Ambos os campos, terapia ocupacional e saúde mental, utilizam de alguns conceitos semelhantes, como, por exemplo, o conceito de cotidiano e território, concepções extremamente importantes para estruturarem suas práticas. Campos e Salles afirmam que o desenvolvimento das ações no território é um instrumento para a ressignificação do cotidiano das pessoas com transtornos mentais, porque é a partir das novas formas de relacionamento social que se contrapõe ao modelo hegemônico. Vale lembrar que esse modelo hegemônico está novamente criando força a partir de alguns movimentos, como, por exemplo, a revogação de aproximadamente 100 portarias do governo Jair Messias Bolsonaro. Essa revogação será mais abordada para frente no vídeo. A seguir, a gente vai apresentar alguns dispositivos e equipamentos que compõem, assim como a atenção básica, a rede de atenção psicossocial. O acolhimento na atenção primária, ele vai ser a recepção do usuário no serviço, desde a sua chegada. É um acolhimento integral, né? Não existe essa concepção de apenas acolhimento em saúde mental. Então, esse profissional vai ouvir a queixa, permitindo que sejam expressadas as preocupações, as angústias, e ao mesmo tempo colocando os limites necessários e garantindo atenção resolutiva e articulação com outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando necessário. O matriciamento vem como um novo modo de produzir saúde, transformando a lógica tradicional do sistema de saúde através da produção de ações horizontais e integradoras. O apoio matricial torna-se uma ferramenta de mudança, não apenas para a reformulação da visão de saúde e doença, mas também da realidade das equipes. As equipes interagem e juntas compartilham conhecimento acerca do indivíduo, da sua comunidade, do seu território, das suas redes de apoio, da sua dinâmica familiar, além dos conhecimentos e orientações especializadas da equipe de saúde mental, podendo assim construir ações integrais de saúde. Trata-se, portanto, de um processo de ampliação de possibilidades de atuação dos indivíduos, dos profissionais, dos dispositivos de saúde, uma crescente corrente de corresponsabilidade. Quando a gente está falando de saúde mental e atenção básica, um dispositivo muito potente são as intervenções grupais, né? E esses grupos, eles podem ir para além de grupos de educação em saúde, como muitas vezes acontece na atenção básica,
E eles podem também se tornar espaços de encontro e de compartilhamento de histórias, de vivências e de formas de agir no cotidiano para o enfrentamento de determinadas situações. Aí é a partir desse compartilhamento e dessa troca e circulação de afetos, né, que podem emergir certas questões da subjetividade dessas pessoas, e isso pode ter um efeito terapêutico também. Como a reabilitação psicossocial tem como característica a descentralização do cuidado, a equipe multiprofissional surge nesse contexto como um grupo constituído por profissionais de diferentes áreas e saberes, estabelecendo-se como referência para os usuários desse serviço nesse dado território. A clínica ampliada, a equipe de referência e o PTS, eles formam um tripé de cuidado ao usuário. A construção do PTS deve ser compartilhada entre a equipe de saúde e o sujeito, com participação da família e ao contexto sociocultural e territorial de que ele está inserido. Assim, o indivíduo ele não vai se encontrar mais um lugar passivo em seu cuidado, mas ator ativo da sua história, considerando suas singularidades, subjetividades e potencialidades. Uma coisa importante quando a gente está falando de atenção integral de forma geral, mas também quando a gente está falando de saúde mental, atenção básica e acolhimento, é o fator da ambiência, né, que é um dos aspectos preconizados pelas políticas transversais de humanização do SUS. E o que é a ambiência? Ela envolve tanto o ambiente físico quanto social, quanto as relações interpessoais entre as pessoas de determinado serviço. E ela sempre visa promover um cuidado com acolhimento, um cuidado resolutivo e um cuidado humanizado. Quais são os componentes que têm que ser observados nessa ambiência, né? São os componentes afetivos das relações com os profissionais e também os componentes culturais de determinada região. O consultório na rua, instituído pela Política Nacional de Atenção Básica, é formado por equipes multiprofissionais que buscam coordenar o cuidado de seus usuários e fornecer atenção integral à saúde para a população em situação de rua. Suas ações são itinerantes, compartilhadas e integradas com os demais equipamentos do território adscrito, a qual fez abordagem ao usuário. O aspecto que cabe ser ressaltado aqui sobre as equipes do consultório na rua é o seu olhar para o território. E o que eles vão observar nesses territórios? A maior concentração ou não das pessoas em situação de rua, também a sua faixa etária, os fluxos de trânsito relacionados à alimentação e ao sono, a presença de policiamento, de tráfico e também do uso de algumas substâncias, observando as demandas de saúde e a coexistência de alguns sofrimentos psíquicos sem tratamento, também a observação de prostituição. E todas essas observações, elas irão contribuir para as equipes analisarem a necessidade da intensificação da sua presença em determinados territórios. Dentro dessa proposta, então, de uma proposta de intersetorialidade, o consultório na rua vem no sentido de potencializar a intercomunicação dos dispositivos de saúde, produzindo redes de cuidado, assim como criar noções de cidadania e direito. A seguir, temos depoimentos de duas profissionais que trabalham na atenção básica em Campinas. Por razões institucionais, a gente não vai trazer o nome do serviço que elas trabalham, mas elas vão caracterizar qual é o território em que elas estão alocadas. Olá, meu nome é Eliane Santalieste, eu sou enfermeira de formação. Eu trabalho numa unidade de estratégia saúde da família na região periférica de Campinas. Eu componho a equipe de enfermagem. O território que eu trabalho é um território de cerca de 20 mil pessoas. O território não existe asfalto, não existe água tratada para todo o território, para todo o bairro. É um bairro que de equipamentos do estado, do equipamento de município, é extremamente precário. Por quê? Lá a gente tem um centro de saúde, como eu disse, que atende a uma população de 20 mil pessoas, e existe dentro das famílias uma grande concentração de doenças mentais, tá? Como esquizofrenia, retardo grave, e até mesmo o acesso financeiro dessas pessoas a tratamentos e tudo mais não são possíveis, né? Então eles dependem 100% do SUS, eles dependem 100% de políticas públicas, eles dependem que o governo tenha esse olhar, né? E que se trabalhe um pouquinho mais com o conceito de equidade,
tá bom? Para que essas pessoas possam ser minimamente cuidadas, tá? E quando eu olho lá, na nossa rotina de trabalho, a gente atende hipertenso, a gente atende diabético, a gente atende criança, idoso, vacina e tudo mais. Considerando já essa carga de trabalho, a gente percebe que tem um descompasso, né? Que a gente não consegue de fato cuidar com extrema qualidade dessas pessoas em sofrimento mental, porque é uma sobrecarga de trabalho muito grande e as estruturas das famílias são extremamente precárias. É um território que existe sim uma violência social, é um território que por conta da vulnerabilidade social eles não têm acesso de fato às novas tecnologias, como se a gente considerar tratamentos medicamentosos. A gente sabe que hoje existem tratamentos extremamente adequados. Aí a gente olha e fala assim, não existe globalização, porque essas pessoas não têm acesso a essa tecnologia nova aí de cuidado, né, que são muitas vezes mais eficazes, com menos efeitos colaterais, enfim. A gente considera também que para pacientes graves em sofrimento mental, que precisam do acompanhamento do CAPS, é muito difícil essas pessoas estarem fazendo o tratamento adequado, estarem acessando. Por quê? Porque elas precisam tomar 2 ônibus e demora cerca de 2 horas. O CAPS não está inserido dentro do território, é um fator dificultador, então, também no nosso cotidiano. Por a gente ter um recurso humano limitado, às vezes existe uma frustração da equipe multidisciplinar. Por quê? A gente sabe que é o ideal no cuidado, a gente gostaria de estar realizando o que é o ideal. Porém, por conta da vulnerabilidade dessas famílias, somando-se com essa falta de estrutura, eles não conseguem dar uma retaguarda para o familiar ser cuidado também. E aí, o que seria o ideal, a gente passa a fazer o possível nessa terapia, o possível desse cuidado, né? Então também a gente tem que pegar e tá trabalhando também com essa questão da gente não se frustrar, né? Da gente estar de fato fazendo o melhor possível, né? Dentro de cada caso, porque a gente trabalha assim com projeto terapêutico individual, a gente trabalha com projeto da família, para a gente tentar se tenha um cuidado minimamente possível para aquela família, para aquele paciente, né? E aí, olhando para tudo isso aí, é extremamente instigante a gente trabalhar nesses territórios vulneráveis, porque a gente tem que estar no cotidiano se especializando, se cuidando, atrás de novas possibilidades para melhorar o processo de cuidado dessas famílias. Então, acho que é isso aí. Eu sou terapeuta ocupacional em um centro de saúde da periferia de Campinas, onde a gente tem praticamente 100% da população SUS-dependente. Na nossa região, os serviços de saúde de especialidades, por exemplo, são muito distantes e os equipamentos de lazer, cultura e esportes são bastante restritos. Trata-se de um território onde todo tipo de violência faz parte do cotidiano dessas pessoas. Como terapeuta ocupacional do NASF, eu preciso considerar a história de vida de cada uma delas e também a vida na comunidade para pensar em estratégia de atuação. Estar na atenção primária me permite ter uma aproximação dos usuários do nosso serviço e compreender aspectos importantes do dia a dia que interferem diretamente na minha prática. Saber, por exemplo, onde e como as pessoas moram e quais são as atividades significativas que preenchem suas rotinas. No meu ponto de vista, são os diferenciais da atuação da TO na atenção primária. Em muitos casos, também é necessário que o cuidado seja compartilhado com outros serviços e por isso eu também vejo como fundamental auxiliar, né, a comunicação entre esses serviços. Seria impossível a gente falar sobre tudo isso e não trazer para discussão o desmonte das políticas públicas que vem acontecendo nos últimos dias.
O Ministério da Saúde do governo Bolsonaro planeja fazer um revogaço de cerca de 100 portarias, mais ou menos, editadas entre 91 e 2014, que são as portarias que sustentam a RAPS. E isso pode colocar em risco o consultório na rua, como a gente já comentou, o serviço residencial terapêutico e a RAPS de forma geral. Essa lista de portarias a serem revogadas tem sido muito defendida pelo Ministério da Saúde junto aos gestores estaduais e municipais. E ela vai ser discutida na próxima comissão intergestora tripartite, que vai acontecer no dia 19 de dezembro. A justificativa do Ministério da Saúde é que essas portarias estão obsoletas e que elas devem ser revogadas para que a nova política de saúde mental comece a funcionar de fato. Além disso, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com outras associações e conselhos médicos, elaborou um documento de diretrizes para a saúde mental. Não fizeram parte desse documento nem conselhos de outras profissões que trabalham com a saúde mental, nem familiares e usuários. A ABP lançou uma nota dizendo que isso seria uma fake news e que esse documento não deveria ter sido utilizado como foi no CONAS, né, para justificar esse revogaço de portarias. Mas a gente pode perceber que tanto o posicionamento do Ministério da Saúde quanto o posicionamento da ABP nesse documento de diretrizes, eles caminham bem juntos, né? Bem juntos com a nova política de saúde mental, no sentido de reabrir hospitais psiquiátricos, né? De colocar em dúvida a eficiência dos CAPs e de procurar por um atendimento, um cuidado mais médico-centrado. Se existe esse tensionamento para que sejam reabertos hospitais psiquiátricos, né? Para que a eficiência do CAPS no controle de crises e de quadros mais crônicos está sendo colocada em dúvida. E se a gente busca por uma assistência médico-centrada, tudo aquilo que a gente falou sobre cotidiano e território vai se fragilizando também, né, junto com todo esse desmonte das políticas públicas. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora e reforçar: nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais.